Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, o último dia do mês de janeiro, dia 31 de janeiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje da Folha diz o seguinte: governo prepara regras para proteger concessões da valorização do dólar. Diz o texto da manchete, aqui na área de economia. O Ministério do Planejamento do governo Lula, PT, vai publicar até março uma portaria que prevê mecanismos financeiros para blindar futuras concessões de infraestrutura de fortes oscilações do câmbio, apontadas como um dos principais obstáculos para o sucesso dos leilões. O texto deve estabelecer uma cesta de indicadores financeiros do setor para atualizar os contratos. Hoje, eles são corrigidos pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, mas o indicador não capta variações bruscas de preços de insumos, de insumos da infraestrutura. No ano passado, por exemplo, houve diferença entre o IPCA e a alta do betuminoso, usado no asfalto e atrelado a variações cambiais. O aumento dos juros também preocupa. Desde dezembro passado, contratos entre concessionárias e o BNDES adotam as taxas vigentes na época do leilão. Ao lado da manchete, tem essa foto que o jornal O Povo faz questão de colocar no alto da jornal, a Folha de São Paulo, que o jornal Folha de São Paulo faz questão de colocar, diz o seguinte: ciclopassarela em homenagem à ativista é aberta na zona oeste de São Paulo. Pista da ciclopassarela Érica Salum, jornalista e cicloativista morta em 2021, aos 45 anos. A estrutura de 685 metros fica perto da ponte Eusébio Matoso, na Marginal Pinheiros. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo uma entrevista que o presidente Lula, entrevista coletiva que o presidente Lula convocou ontem para falar de economia, mas com foco para responder ao presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab. O foco foi esse, o motivo principal foi esse, porque Kassab disse que se as eleições presidenciais fossem hoje, o PT não ganharia a presidência da República. E disse também que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é um fraco. Diz assim sobre essa matéria na Folha de São Paulo: Lula diz não prever mais medida fiscal e que não fará bravata com alimentos. Em entrevista coletiva convocada em meio à queda na aprovação do seu governo, o presidente Lula disse ontem não prevê mais medidas fiscais no momento. Abre aspas. Se apresentar ao longo do ano a necessidade, vamos discutir. Afirmou ainda, fecha aspas, afirmou ainda não ter mais idade para bravatas ao se referir a medidas anti-inflação dos alimentos e disse ainda que Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, foi injusto ao criticar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tem essa frase destacada na capa da Folha,
uma frase de Lula que disse o seguinte na ocasião: quando eu vi a história do companheiro Kassab, comecei a rir. Olhei no calendário e vi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Fecha aspas, disse Lula sobre o presidente do PSD ter dito que o petista não seria eleito hoje se hoje fossem realizadas as eleições presidenciais. Outra foto de destaque na capa da Folha é sobre o acidente entre o avião e o helicóptero lá em Washington, que é o espaço aéreo mais vigiado do mundo. Washington é a capital dos Estados Unidos. E aqui, nessa foto, mostra os destroços do avião que caiu no Potomac, no rio Potomac, após colisão com helicóptero em Washington. Avião colide com helicóptero militar em Washington, 67 pessoas morrem. O avião, com 60 passageiros e 4 tripulantes, mergulhou no rio Potomac após bater em helicóptero com 3 soldados. Tinha 3 soldados no helicóptero, próximo ao aeroporto Ronald Reagan. Ronald Reagan foi um ex-presidente dos Estados Unidos. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o nível do controle de tráfego aéreo caiu em gestões democratas. E as gestões democratas, a última foi de Joe Biden, que perdeu as eleições. Ele é do Partido Democrata. O Trump é do Partido Republicano. Lá só tem 2 partidos, os republicanos e os democratas. E ele está colocando a culpa no governo anterior. Ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, uma matéria falando sobre o déficit na Previdência brasileira. A Previdência gasta 29,9 bilhões, não é milhões. Previdência gasta 29,9 bilhões de reais a mais que o previsto em 2024. Tribunal de Justiça de São Paulo usa juros de depósitos judiciais para pagar penduricalhos. Fundo utilizado para financiar benefícios pagos aos magistrados com licenças-prêmio, auxílios e indenizações de magistrados paulistas. Esse fundo recebeu, no ano passado, 2,6 bilhões extras de reais. O valor veio de juros de depósitos em juízo sob responsabilidade do TJ São Paulo. A Corte diz que esse fundo financeiro, amplia o acesso à justiça. E os juros desse fundo foram usados para pagar esses penduricalhos. Salário, na verdade é dinheiro, salário que paga aos magistrados. E os nomes, ele não chama salário, porque se for salário, se chamar salário, só pode pagar até 44 mil, que é o teto salarial do servidor público. Aí eles chamam de licença-prêmio, auxílio, indenização, outros nomes para que eles possam ganhar esse dinheiro acima do teto de 44 mil reais mensais. Ainda sobre política, a Justiça Eleitoral paulista
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou ontem o mandato da deputada federal Carla Zambelli por divulgar desinformação, fake news nas redes sociais. Mas cabe recurso, ela continua no mandato como deputada federal de São Paulo, enquanto recorre ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Ainda chamada de capa, na Folha de São Paulo, uma matéria dizendo que uma escola vulnerável terá gestão privada, afirma secretário da Prefeitura de São Paulo. Na área internacional, a área em prisão em Guantánamo, almejada pelo presidente Trump para levar para lá 30 mil imigrantes, é acusada de abusos. Morre Marianne, atriz e cantora inglesa aos 78 anos. Guia da Pós. Universidades públicas de São Paulo vão acelerar o doutorado. A Tati Bernardi escreve: saudade de Cianeroxa, vivia angustiada. É um depoimento de Tati Bernardi, dizendo ela que hoje peso 55 quilos, me tornei uma mulher, deu certo. Olhei minha foto aneróxica e senti saudade daquele corpo inexistente. É muito pesado o que fizeram com a cabeça das mulheres, mas meu corpo, o de hoje, não é uma foto, e sim esse que escreve. Agora vamos para sexta-feira, dia 31 de janeiro. Toda sexta-feira o Estadão traz no alto da capa dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo para o fim de semana. E na área de teatro, as duas dicas do Estadão para esse fim de semana, a primeira é um musical que repassa a obra do artista Chico Buarque a partir da memória dos intérpretes. Nossas Histórias com Chico Buarque é o título do musical. Outra peça é com a atriz Mel Lisboa. Sucesso em 2024, é outro musical agora sobre a Rita Lee, que volta ao teatro lá em São Paulo. No Divirta-se, a dica do Estadão é uma mostra que está acontecendo em São Paulo com filmes do ator Mazzaropi e em versão digital. Mazzaropi foi um dos pioneiros da televisão brasileira e os filmes são todos em preto e branco. Na área de gastronomia, a dica do Estadão é para restaurantes com arte e história no cardápio. E no bate-volta, não está aqui, mas nas páginas internas, o bate-volta é para a cidade de Gonçalves, que fica no sul de Minas Gerais, mas a 230 quilômetros de São Paulo, que essa cidade fica na Serra da Mantiqueira. No alto da capa do Estadão, o desastre lá em Washington, que é a foto ainda à noite. Avião de passageiros e helicóptero militar se chocam nos Estados Unidos, 67 morrem. Aeronaves colidiram no ar em Washington, capital, o espaço aéreo mais vigiado do mundo, pouco antes do avião pousar no aeroporto Ronald Reagan. Não houve sobreviventes. O presidente Donald Trump usou o acidente para atacar políticas de diversidade. Ainda falando dos Estados Unidos, guerra das tarifas.
isso na área agora de economia e negócios. Trump reitera que vai impor taxas para produtos do México e do Canadá. Tarifa de 25% começa a vigorar amanhã, 1º de fevereiro. China deve ser também taxada. O governo brasileiro diz que, se os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos forem taxados, retaliará. O governo também vai sobretaxar os produtos que os Estados Unidos vendem no Brasil. Conferência do Clima. Conferência do Clima será realizada em novembro, é a COP30, será em novembro lá em Belém do Pará. Pois preços de hotéis em Belém para a COP30 assusta até as delegações estrangeiras que pagam ou em dólar ou em euro. Tem um hotel lá em Belém pedindo 2 milhões e 200 mil reais por quarto durante os 11 dias da conferência. O governo orienta embaixadas a esperar pela plataforma oficial que vai dar as orientações. Uma matéria sobre educação é dizendo que o Colégio Santa Cruz suspende 34 alunos por bullying contra colegas. Os alunos suspensos teriam enviado mensagens ofensivas a outros alunos mais novos por meio do WhatsApp. A manchete do Estadão é sobre a entrevista coletiva que o presidente Lula deu ontem. E o destaque do Estadão é uma frase que Lula disse, abre aspas, se depender de mim, não tem outra medida fiscal, fecha aspas, afirma Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não será prioridade do governo em 2025 discutir novas medidas para equilibrar as contas públicas. Abre aspas. Se apresentar durante o ano a necessidade de fazer alguma coisa, vou reunir o governo e discutir. Mas, se depender de mim, não tem outra medida fiscal, afirmou. Fecha aspas, afirmou o presidente. Em novembro passado, o governo anunciou medidas para economizar 70 bilhões de reais, consideradas insuficientes. Mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que novas medidas seriam necessárias. Ontem, o Tesouro Nacional divulgou que o déficit primário das contas públicas, que não contabiliza os gastos com juros, foi de 43 bilhões de reais, representando 0,36% do PIB, do Produto Interno Bruto, e ficou dentro da meta do arcabouço fiscal. 43 bilhões de reais foi o déficit primário do governo central no ano de 2024. Ainda nesta entrevista coletiva, o presidente saiu em defesa do ministro Fernando Haddad e disse que riu das falas do Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Diz o texto da chamada: presidente Lula disse que a eleição de 2026 está longe e reafirmou e reagiu à afirmação de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, de que o PT hoje perderia nas urnas a disputa pelo Palácio do Planalto.
sobre o assunto. Um dos editoriais de hoje do Estadão é sobre isso. Diz assim: Kassab não costuma dar ponto sem nó. Kassab escancara a aliança governista pouco sólida e escancara também a fragilidade do ministro Haddad. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou ontem o mandato da deputada federal Carla Zambelli e a declarou inelegível por 8 anos. A deputada Carla Zambelli é mulher do secretário de Segurança Pública da Prefeitura de Caucaia, o coronel Aginaldo. Ele foi candidato a prefeito de São Paulo pelo PL, Partido Liberal, perdeu, foi um fracasso a sua votação, mas o atual prefeito Naumi Amorim o chamou para participar do governo e hoje ele ocupa a pasta de Segurança Pública lá em Caucaia. Coronel Aginaldo, marido da deputada federal Carla Zambelli. Na área internacional, chamada de capa do Estadão, acordo sem trégua, o Hamas liberta 8 reféns em troca de 110 palestinos presos em Israel. Agora vamos para a capa do jornal O Povo. A capa do jornal O Globo, desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, a manchete é sobre a entrevista de ontem do presidente Lula. Morde e assopra. Lula se diz contra novas medidas fiscais, mas elogia o Banco Central e descarta intervir no preço dos alimentos. Diz o texto da manchete. Em incomum entrevista coletiva, dentro da nova estratégia de comunicação do Planalto, o presidente Lula declarou que, disse ele, por mim, não haverá novas medidas de ajuste nas contas públicas em 2025, mas, ao mesmo tempo, tentou passar a mensagem de que não menospreza a responsabilidade fiscal. Além de defender a estabilidade econômica, ele evitou criticar o aumento de juros pelo Banco Central e, sobre a inflação dos alimentos, declarou que não fará bravatas ou adotará medidas que criem um mercado paralelo. O mercado reagiu bem e a bolsa teve um dia de alta. Lula afirmou ainda que, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impuser taxação a produtos brasileiros, haverá reciprocidade. Ontem, Trump refez a promessa de tributar em 25% importações do México e do Canadá. E essa cobrança começa amanhã, sábado 1º de fevereiro. Com déficit de 11 bilhões de reais em 2024, o governo cumpriu meta do arcabouço. O resultado das contas públicas no ano passado exclui gastos com enchentes no Rio Grande do Sul. Houve redução da diferença entre despesas e arrecadação. Ainda na área de economia, emprego formal cresce 16% no ano, mas atual viés é de queda. Economia aquecida criou 1,6 milhão de vagas com carteira assinada em 2024, mas em dezembro do mesmo ano houve uma perda de 535 mil.
vagas de trabalho. Pior resultado do mês desde 2020. Jornal O Globo traz uma entrevista hoje exclusiva com o atual presidente da Câmara Federal, o Arthur Lira, ele que é do PP aqui do estado de Alagoas. Reforma ministerial é necessária, diz Arthur Lira nessa entrevista. O Senado ficou mais prestigiado do que a Câmara, diz também ele. Às vésperas de deixar a presidência da Câmara Federal, o deputado vê governo precisando arrumar a casa do primeiro andar à cobertura, referindo-se, comparando a um prédio, a um edifício. Arthur Lira defende uma reforma na esplanada dos ministérios para partidos menos representados e que dão mais voto ao governo e desconversa sobre a possibilidade de ele assumir o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura hoje é comandado pelo PSD, com o Carlos Fávoro, e não quer largar o ministério. Para o presidente Lula, o governo não entregou o que prometeu. Não está entregando o que prometeu na campanha eleitoral. Lula reconhece abalo na popularidade na metade do seu atual mandato, mas diz que é cedo para pensar nas eleições de 2026. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condena a deputada Carla Zambelli por difundir fake news sobre as eleições e sobre as urnas eletrônicas. A parlamentar manterá o mandato enquanto recorre dessa condenação do TRE por abuso de poder político. Aqui embaixo da capa, a foto do desastre lá nos Estados Unidos. A legenda da foto diz o seguinte: tragédia no ar e jogo baixo político. Acidente entre avião comercial que se preparava para pousar no aeroporto Ronald Reagan, em Washington, e helicóptero militar mata 67 pessoas em Washington. Em novo ataque contra ações de inclusão, o presidente Donald Trump disse que a política de diversidade teria rebaixado os padrões. E esse rebaixado os padrões está aspiado para dizer que é uma frase do presidente Trump. Repetindo, Trump disse que a política de diversidade teria rebaixado os padrões do serviço aéreo do país e insinuou que ela pode ter causado a tragédia. Segunda Guerra Mundial. Navio brasileiro afundado por nazistas é localizado. A Marinha brasileira encontrou os destroços do navio Vital de Oliveira, perto do farol de São Tomé, no litoral fluminense. Trata-se do único navio militar do país que veio a pique, que afundou na Segunda Guerra, matando 100 pessoas. Passo seguinte é filmar a carcaça, que está a 46 metros de profundidade, com mini submarinos remoto, informa essa matéria exclusiva do jornal O Globo. Na área de saúde, precauções antes de começar a beber bebida alcoólica.
para aliviar danos do álcool. É como se diz, forrar primeiro o estômago. Alimentar-se bem, de preferência com carboidrato, antes do primeiro gole, do primeiro dose de cachaça, ou uísque, ou cerveja, ou vinho, ajuda a reduzir os malefícios do álcool à saúde e também ajuda a reduzir a ressaca. Ainda chamada de capa do jornal Globo, com obras anti-alagamentos, ainda no papel, aviso via celular pode virar rotina. Intervenções planejadas por governo do estado e prefeitura do Rio de Janeiro não avançam e alerta extremo ao celular contra alagamentos pode se tornar mais comum para os moradores do estado do Rio de Janeiro. Sobre inteligência artificial, o Jornal Globo traz uma matéria dizendo que empresas adotam restrições ao DeepSeek chinês para proteger os seus dados. Na capa do Correio Brasiliense, jornal lá do Distrito Federal, a chamada no alto é sobre o desastre nos Estados Unidos e diz: morte, mistério e política no céu de Washington. A colisão, que é essa foto menor, com esse clarão aqui, de um avião com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar que levava 3 tripulantes, comoveu o mundo. Especialistas em segurança aérea consultados pelo Correio Brasiliense avaliam possíveis causas. O presidente Donald Trump culpou programa de diversidade. Aeronaves caíram no rio Potomac, que é essa foto maior. Não há sobreviventes e entre os mortos estão campeões mundiais de patinação artística. A manchete de hoje do Correio é para um assunto de interesse do jornal e de interesse da capital federal. O Correio, como a gente aqui anunciou ontem, realizou um debate, um painel para discutir a dengue e as ações para combater o mosquito lá em Brasília e no entorno de Brasília. Aí está aqui a foto dos debatedores, a foto de cada um deles e foi uma promoção do próprio jornal. E como é do próprio jornal, ele dá esse espaço bem grande na capa da edição de hoje. Outra chamada de capa do Correio Brasiliense é sobre essa entrevista coletiva de ontem que o presidente Lula concedeu. E o destaque que o Correio fala, que o Correio traz, diz o seguinte: Lula fala de tudo de olho na popularidade. Numa nova fase da comunicação governamental, com vistas às eleições de 2026, o presidente Lula concedeu entrevista coletiva ontem no Palácio do Planalto. De aumento dos juros e inflação, a defesa política do ministro Haddad, criticado que foi por Gilberto Kassab, cacique do PSD, o petista defendeu sua gestão e projetou realizações. Mas admitiu que há insatisfação dos brasileiros. Abre aspas. O governo não está entregando aquilo que prometeu. Fecha aspas, reconheceu o petista. O presidente pediu apoio para reforçar
a COP30, a Conferência do Clima, lá em Manaus. Disse ainda nessa entrevista, Planalto avisa que vai reagir às taxas de Trump. Se o Trump taxar os produtos brasileiros, o Brasil também vai taxar os produtos americanos. Tem aqui uma matéria com essa foto, à espera do voto. Congresso faz últimos preparativos para a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Vai ser sábado e na Câmara a eleição vai ser por volta de 5 horas da tarde. E aqui a foto do candidato favorito para ser o novo presidente da Câmara, é o Hugo Mota, que ele é do Republicanos da Paraíba, ele é da cidade de Patos. Consignado, especialistas recomendam cautela com o novo empréstimo, e o empréstimo agora será estendido para os trabalhadores de carteira assinada, seletistas. Falso profeta, quadrilha que prometia octilhão a fiéis é desarticulada. Na área de cultura, o caderno Divirta-se Mais traz matéria. A vida é feita de histórias. A atriz Denise Fraga ocupa o teatro da Unip com o espetáculo Eu de Você. No monólogo, a atriz faz uma colagem de 25 contos com textos de Clarice Lispector e também do poeta Fernando Pessoa, pois esse monólogo estará se apresentando nesse fim de semana lá em Brasília. Ainda na área cultural, abre alas ao som de forró. O cantor Natan, esse da foto, é a atração do bloquinho pré-carnaval no Parque da Cidade. E Felipe Amorim e Léo Foguete estão na programação. Na área de gastronomia, o reino da carne. O picadinho do Fred é um dos mais tradicionais de Brasília. Conheça restaurantes especializados nesta paixão dos brasileiros, picadinho. E tudo pronto para a Corrida de Reis. Neste sábado, a Corrida de Reis é uma promoção do governo do Distrito Federal. A capa do jornal cearense O Povo desta sexta-feira, 31 de janeiro, a manchete é para uma informação sobre o governo do Ceará. O estado do Ceará define meta de redução de 10% dos índices de violência. Governador Elmano propõe subvenção econômica para a Companhia Aérea Azul manter voos em Juazeiro do Norte. O governador quer adiar a discussão eleitoral para não criar conflitos na base aliada. E essas informações, assim como fez ontem o presidente Lula, o governador do Ceará reuniu um grupo de profissionais da imprensa para o primeiro café da manhã com o governador. E todas essas informações que são manchete hoje do Jornal Povo foram colhidas lá nessa entrevista coletiva do governador Elmano com setores da imprensa cearense. E ele prometeu que vai continuar com esses cafés, com esses encontros com a imprensa, presencialmente. Esta foto de destaque na capa do Jornal Povo, desta sala de aula, é para ilustrar uma matéria sobre o início do ano letivo. No dia que marcou o retorno às aulas, na rede pública municipal de ensino em Fortaleza, o titular da Secretaria Municipal da Educação,
o deputado federal Idilvan Alencar, do PDT, afirmou que deverá ser lançado, até abril, edital de convênio de creches. Ainda chamada de capa do jornal cearense O Povo, na área de política, Lula admite que não entrega o que prometeu, mas diz que é cedo para falar em eleição presidencial, que está marcada para o próximo ano. Na área de esportes, o time do Fortaleza vence o Maracanã e fica a um triunfo das semifinais do Campeonato Cearense. E esta foto é para ilustrar uma matéria hoje no caderno Comes e Bebes. Rodízios de sushi mesclam tradição e autenticidade da culinária japonesa. Na área de economia, a chamada de capa do Jornal Povo é para a matéria dizendo que o Ceará, o estado do Ceará, foi o 9º estado que mais contratou no país em 2024. Antes de passar aqui para o jornal Valor Econômico, eu lembro a você que hoje ao meio-dia teremos uma entrevista com o médico cardiologista Dr. Cabeto. E nessa entrevista ele fala que os concursados do FunSaúde foram enganados. Ouça. A FunSaúde já não existe. O convocado da FunSaúde, ele foi enganado. Ele fez um concurso para receber, vou dar um exemplo na enfermagem, perto de R$8.000 e está sendo chamado para ser funcionário do Estado aos poucos, e na sua maioria não foi chamada, para ganhar R$2.000. Ou seja, isso é um golpe no cidadão que, a meu ver, é muito estranho. Eu acho que ainda as autoridades públicas estão devendo à sociedade uma justificativa para esse fato. Por quê? Porque em menos de uma hora, uma fundação que nós criamos para acabar com a precarização, melhorar o desenvolvimento regional, porque ia ajudar as regiões do Ceará, ela foi extinta em menos de uma hora sem passar na Comissão de Saúde. E sem uma nota sequer de questionamento do porquê. Até hoje eu não entendi, fui eu que criei e não entendi. Na capa do jornal Valor Econômico, as 3 chamadas no alto da página, diz, a primeira é sobre viagens. A brasileira Natifeli comanda hotel em Crans-Montana, na Suíça, destino de celebridades mundiais. Comportamento. Diminuição nas interações sociais é preocupação cada vez maior de especialistas em saúde. Turismo. Relação custo-benefício de um cruzeiro marítimo é sempre atraente, diz Estela Farina. A manchete de hoje do Valor Econômico é dizendo que, com aumento de preços, o consumo no varejo perde o ímpeto ao longo deste mês de janeiro. O volume de vendas, que crescia a 11% na primeira semana do mês, desacelerou para casa de 2% na terceira semana do mês de janeiro. Na área de política, Lula descarta novas medidas de contenção de gastos em 2025. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, no que depender dele, não haverá mais nenhuma medida de contenção de gastos. Em entrevista coletiva, Lula afirmou ainda que o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal e defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Tesouro, por sua vez, divulgou o resultado primário, exclui despesas com juros. O resultado primário da União em 2024, mostrando o cumprimento da meta fiscal. O governo central
teve um déficit de 44 bilhões de reais, ou seja, 0,36% do PIB, mas desconsiderando gastos que não entram no cálculo da meta, como despesas com as enchentes no Rio Grande do Sul, o rombo foi de 11 bilhões de reais, ou 0,09% do PIB. A meta era de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto do PIB. Em mês de alívio, o dólar cai mais uma vez e ontem fechou a R$ 5,03. E a Bolsa de Valores Ibovespa acumula uma alta de 5,5%. O Valor Econômico também traz a matéria feita com exclusividade é do mesmo Grupo Globo, com o atual presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. E diz assim: Lira aponta dificuldades em reformas do governo. De saída da presidência da Câmara, após 4 anos no cargo, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse ao Valor que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está correto ao tentar atrelar a reforma ministerial ao apoio à sua reeleição em 2026. Ele pondera, no entanto, que, além de mudança no primeiro escalão, é preciso melhorar o ambiente econômico e a relação entre executivo federal e legislativo. Abre aspas. Uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. O apoio eleitoral depende da economia e de possibilidades. Ninguém vai embarcar no navio sabendo que vai naufragar. Fecha aspas, diz Arthur Lira. Ele avalia não haver clima para o avanço de medidas que busquem elevar a arrecadação e destacou que vingou fama de que o governo só taxa a população. Previu também que a reforma do imposto de renda terá tramitação complexa. Outra matéria na área de política, chamada de capa do Valor Econômico. Congresso deve eleger Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, e Davi Alcolumbre ao Senado. Na área internacional, a chamada de capa é dizendo que Donald Trump taxará o México e o Canadá agora a partir de amanhã, dia 1º de fevereiro. Com a apresentação das capas dos principais jornais do país, eu encerro aqui esse primeiro momento. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, Edson, os 2 editoriais de hoje tratam sobre os seguintes assuntos. O primeiro, sem a ajuda do governo, Banco Central corre atrás da inflação. Elevação dos juros sob o novo presidente Gabriel Galípolo, já esperada. Vem depois de salto das projeções para o IPCA deste ano. A autoridade monetária deve deixar mais clara sua visão sobre a conjuntura econômica hostil na ata da decisão da reunião que tomou essa decisão. Segundo editorial, o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, precisa entregar resultados na educação. Maior metrópole do país tem taxas precárias de aprendizagem no ensino fundamental. Gestão privada e universalização do ensino integral, anunciadas por secretário, porém, podem contribuir para melhorar indicadores. Editoria de Política do jornal Folha de São Paulo, primeira matéria. Tribunal de Justiça de São Paulo turbina fundo bilionário, irriga penduricalhos com juros de depósitos judiciais. Rendimento de 2,6 bilhões de reais financia benefícios pagos a magistrados.
dinheiro pago a magistrados. O tribunal diz que acesso à justiça é ampliado e não responde sobre conflito de interesses ao ser questionado pelos jornalistas da Folha de São Paulo. E aqui o prédio, o Palácio da Justiça da capital paulista. É mais uma matéria sobre os penduricalhos, dinheiro pago a mais aos magistrados sem passar pelo teto máximo salarial. E os jornais Folha e Estadão estão trazendo essa página de informe publicitário da ABBT, que é a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. E a nota diz o seguinte: o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, não é o vilão da inflação dos alimentos. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo caça o mandato da deputada federal Carla Zambelli por desinformação eleitoral. Cabe recurso da decisão. Placar para a cassação do mandato da deputada foi de 5-2. O efeito da decisão só passa a valer após o esgotamento da apelação dos recursos que vão subir para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A OAB Nacional repete chapa única com crítico de Moraes e terá rara reeleição. O que se fala é que a OAB não haverá disputa para mudança de comando. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se reúne nesta sexta-feira, dia 31, em Brasília, para confirmar a reeleição de Beto Simonetti para um novo mandato de 3 anos à frente da presidência da instituição. Sem que uma candidatura de oposição tenha conseguido apoio suficiente para concorrer, a eleição tem chapa única em sistema eleitoral que é recorrente, alvo de críticas em parte da advocacia e da entidade. Eleito para a presidência pela primeira vez em 2022, também sem que houvesse opositor, na época foi chapa única, o Beto Simonetti ocupava à época o cargo de secretário-geral da entidade. Em 2022, ele era secretário, postulou a presidência em chapa única, ganhou e agora de novo, hoje, tem votação para a ordem para a OAB Nacional e também não tem concorrência. Apesar de a falta de concorrência ser algo já comum, algo que distingue o cenário neste ano é que, pela primeira vez, ao menos desde a redemocratização do país, o presidente que está no comando da entidade concorre à reeleição. Embora praticamente reeleito, Simonetti ainda precisa receber os votos da maioria do plenário da OAB, composto por 81 conselheiros federais, sendo 3 de cada estado e o do Distrito Federal. O último ano em que 2 chapas disputaram a presidência nacional da OAB foi em 2013, quando saiu vitorioso Marcos Vinícius Furtado Coelho. De lá para cá, de 2013 para cá, houve uma sequência de chapas únicas com a manutenção do mesmo grupo no poder
da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo sido eleita em 2016, chapa liderada por Cláudio Lamaquia, e na sequência, em 2019, a de Felipe Santa Cruz, o advogado Felipe Santa Cruz. Enquanto a gestão de seu antecessor foi marcada pelas críticas ao então governo de Jair Bolsonaro, Simonetti, o atual presidente e candidato à reeleição, sozinho, evitou holofotes e posição de enfrentamento com o governo federal. A exceção a esse perfil mais discreto e de atuação nos bastidores foram suas críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, como quando Simonetti afirmou que a lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso. A entidade também chegou a enviar um ofício ao Senado com uma sugestão de PEC, de uma proposta de emenda constitucional, para garantir que advogados possam fazer sustentação oral em tribunais após negativas no Supremo que tiveram o protagonismo de Alexandre de Moraes como relator. Sob a presidência de Simonetti, a OAB foi contra a medida que impunha multa a quem usasse VPN para acessar o X, o antigo Twitter, quando a plataforma estava suspensa no país. Do ponto de vista institucional, Simonetti é descrito como habilidoso nas negociações e em atender aos pleitos das OABs estaduais, das secções estaduais da ordem. A lei exige apoio de ao menos 6 presidentes das OABs estaduais para registro de um candidato à OAB nacional, à presidência do OAB nacional. Precisa pelo menos ter o aval de 6 das 27. Muitas seccionais dependem de repasses da entidade nacional para se manter, o que ajuda a explicar parte da dificuldade para que alguém fora da gestão consiga as assinaturas necessárias para concorrer ao cargo de presidente. Tanto em 2021 quanto no ano passado, de 2024, houve estados que tentaram aglutinar apoio para uma candidatura de oposição, mas sem sucesso. Enquanto a eleição para as OABs nos estados se dá pelo voto direto dos advogados, a nacional é uma eleição indireta e num formato que dá o mesmo peso para todos os estados. E o colégio eleitoral que elege a presidência, o presidente nacional da OAB, é formado por 81 representantes das OABs estaduais. Ainda nas páginas de política da Folha de São Paulo, uma matéria sobre a Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT. Aliados veem Gleice como estímulo à base e tensão menor com o ministro Fernando Haddad. Parlamentar reconhece que terá que dar menos opiniões ao se tornar ministra. Se falou que ela seria ministra da Secretaria Executiva, mas já estão falando noutra pasta, e aí existe uma definição. O certo é que o presidente Lula já avisou que fará da deputada federal Gleice Hoffmann ministra e abre uma vaga na Câmara Federal para o primeiro suplente
e também abre uma vaga na presidência nacional do PT, que ninguém sabe ainda quem será, quem ocupará temporariamente a presidência nacional do PT, porque em agosto está marcada a eleição para a nova diretoria nacional do partido. Lula elogia a deputada Gleice, mas afirma que a reforma ministerial não está definida. Ela diz assim, frase do Lula, ela tem condição de ser ministra em muitos cargos, mas até agora não tem nada definido. Não sentei para ficar pensando se vou ou não trocar ministro. Lula diz que a eleição está longe, 10 dias após afirmar que 2026 já começou. Isso, as eleições de 2026. Em entrevista de formato inédito, o presidente minimiza queda na aprovação do governo dele e afirma que é preciso ter paciência. E aqui a foto da entrevista coletiva ontem. O presidente Lula, diz a legenda da foto, o presidente Lula dá entrevista a jornalistas que fazem cobertura diária do Palácio do Planalto. Lula se reúne com o MST e MST cobra reforma agrária. Ministro Alexandre de Moraes suspende perfis em redes sociais de revista de Alan dos Santos. Novo comando do Congresso deve procurar o ministro Flávio Dino por solução para impasse das emendas parlamentares. Deputados dizem que o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, tensionou a relação com o STF e defendem uma reabertura de diálogo com o Poder Judiciário, que questiona, através da relatoria do ministro Flávio Dino, a falta de transparência, a falta de rastreabilidade das emendas parlamentares enviadas para os municípios e para os estados brasileiros. A primeira matéria na editoria de mercado diz o seguinte: o governo vai criar regras para blindar concessões de infraestrutura contra a valorização do dólar. Moeda dos Estados Unidos cai pelo 9º dia consecutivo e fecha a R$ 5,85 após decisão do Banco Central norte-americano e também depois de decisão do Conselho Monetário Copom. O governo discute alternativas para melhorar o caixa dos Correios após perda bilionária. Empresa puxa déficit das estatais em 2024 e gera alerta sobre sustentabilidade. Ministério de Gestão diz que caso demanda atenção. O gasto com a Previdência Social fica quase 30 bilhões de reais acima do previsto no orçamento do ano passado. Alcançou 29,9 bilhões. O governo federal fecha o ano com déficit de 43 bilhões de reais dentro da meta fiscal, em razão da exclusão de despesas com as enchentes do Rio Grande do Sul e também as despesas com as queimadas no ano passado, principalmente no Mato Grosso, Pantanal, etc. Lula afirma que não fará bravata para conter o preço dos alimentos. O presidente também diz que decisão sobre o aumento do óleo diesel, que pode encarecer produtos ainda mais,
Isso aí cabe à Petrobras. O presidente diz que riu ao ler crítica de Gilberto Kassab a Haddad. Gilberto Kassab disse que Haddad não se impõe no ministério e é um fraco. Preço do café bate recorde e deve manter pressão na inflação de 2025. Produção reduzida por questões climáticas e consumo em alta explicam a volatilidade do preço do café. Alimentos têm a primeira deflação no atacado, mas grão ainda pressiona a inflação. Energia limpa faz China bater recorde de exportações para o Brasil. Tecnologia ligada à descarbonização ganha peso em negociações com o país asiático. Da pauta nacional, 80% são commodities. O Banco Itaú acusa o ex-diretor de fraude rasteira e pede 3,4 milhões de reais em ação na Justiça. O ex-diretor Alexandro Broedel, que era responsável pela área financeira do banco, afirma que alegações são infundadas e irá tomar as medidas legais. O PIB dos Estados Unidos cresce 2,8% em 2024 e desacelera em relação a 2023. Brasil cria 1,7 milhão de vagas formais de trabalho em 2024. Os dados são do CAGED. A DeepSeek, essa inteligência artificial da China, empodera pesquisadores do mundo. Quem diz isso é o Partido Comunista Chinês. A empresa Apple, testa conexão com a Starlink em celulares nos Estados Unidos. Em resposta a Donald Trump, o governo do México pede ao Google um mapa para o que ele chama de América Mexicana. Isso porque o Google agora está chamando o Golfo do México de Golfo da América, a pedido do novo presidente Donald Trump. Na editoria de Mundo, a primeira matéria da Folha é sobre o avião comercial que se chocou com um helicóptero militar e caiu lá em Washington, matando 67 pessoas. O centro de Guantánamo, onde Trump quer prender imigrantes, tem abusos. O relatório de ONG aponta a presença de ratos, esgoto a céu aberto e práticas degradantes cometidas por guardas em instalação voltada para a detenção de até 30 mil refugiados. O Itamaraty brasileiro vê risco de Donald Trump tumultuar as negociações multilaterais. Cortes em ajuda externa dos Estados Unidos ameaçam projetos ambientais no Brasil. Angela Merkel critica seu próprio partido por aceitar votos da extrema-direita. Ex-primeira-dama da Alemanha e aliados condenam o líder, o Friedrich Merz, que rompeu o isolamento da AfD. Editoria de Cotidiano da Folha de São Paulo, primeira matéria.
50 escolas municipais de São Paulo terão gestão privada, diz o secretário da Educação, Fernando Padula. Debate sobre o uso do mototáxi lá em São Paulo opõe o prefeito Ricardo Nunes e direita, e será assunto prioritário da Câmara Municipal neste mês, agora, a partir de amanhã, do retorno das atividades parlamentares lá em São Paulo. O presidente da casa, o Ricardo Teixeira, que é do União Brasil, diz que não dá para nadar contra a maré e que não é contra o serviço, que está suspenso na capital paulista, primeiro por um decreto do prefeito e depois por decisão judicial que mandou as empresas 99 e a Uber a parar de transportar gente em São Paulo via mototáxi. Ciclopassarela em homenagem à jornalista inaugurada em São Paulo. Sobre esse assunto, a Folha deu destaque na primeira página, na capa. Agora no Rio Grande do Norte, matéria dizendo que alagamento da praia de Ponta Negra muda. Alargamento na praia de Ponta Negra muda cenário, recebe críticas e afeta a prática de mergulho na capital do Rio Grande do Norte. O projeto de engorda engloba área de 4,6 quilômetros, onde estão hotéis de luxo e o Morro do Careca, ponto turístico de Natal, e teve uma adição de 1,3 milhão de metros cúbicos de areia. São Paulo, capital, estado, pede 6 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para o Ministério da Saúde. Recusa vacinal, desmatamento e mudanças no clima podem explicar a alta da doença da febre amarela no Brasil. Página de ciência. Avanço do Império Romano resultou em um dos mais antigos episódios de poluição. Caderno de esportes. O Rio de Janeiro quer sediar o PAN 31, com dívidas de 176 milhões de reais pendente ainda do PAN 7. Ainda não pagou. Já quer sediar o próximo, que é o PAN 31. Presidente do Conselho Olímpico Brasileiro, o COB, diz que erros não serão repetidos caso o país receba evento esportivo e estima que não acumulará funções com NUSMA. Se não pagou nem o passado, já quer sediar o próximo. Universidades públicas paulistas mudam a pós-graduação para acelerar o doutorado. CAPES quer incentivar a atuação de doutores e mestres no setor produtivo. Ainda é matéria deste caderno chamado Guia da Pós-Graduação. Inteligência artificial valoriza a capacidade técnica de estatísticos. Conseguir bolsa de pós-graduação no exterior dá trabalho, mas não é missão impossível. Cursos interdisciplinares avançam enquanto buscam reconhecimento. Capa do caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha. Balanço no norte do país. Estilos do Pará, como o Tecnomelody e Batidão,
tomam o país com o sucesso das artistas Viviane Batidão e Manu Batidão e Zainara, que não se curvam diante das maiores divas do pop brasileiro. Estilo Batidão, de Manu Batidão e Massinho Sensação toma o país. Viviane Batidão vira símbolo da cultura do Pará como nova diva do Tecnomelody. E a cantora Zainara, afilhada de Joelma, moderniza o brega paraense para o gosto da geração Z. Folha de São Paulo também traz hoje o Guia Folha, que é o caderno de gastronomia. Pré-carnaval de São Paulo segue em ritmo de festa, com ensaios e shows em fevereiro. Brooklyn e Campo Belo, os bairros, viram point para comer na região sul. Aqui a Folha dá 30 opções, 30 dicas. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: Lula desafia Kassab a quem ri por último, mas ele depende do Centrão para sorrir em 2026. O presidente Lula não tinha alternativa. Precisava responder ao presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que não titubeou ao afirmar que o petista não venceria a eleição para a presidência da República se fosse hoje e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é fraco. Mas, ao contestar as declarações, Lula apenas ratificou a fragilidade da atual gestão. Se o governo e ele mesmo estivessem nadando em popularidade, Lula poderia apenas ignorar a fala de Gilberto Kassab. E se Haddad estivesse forte, não precisaria de defesa pública. O chefe do Planalto, então, apostou na lógica do quem ri por último, ri melhor, e se agarrou ao calendário. Abre aspas. Percebi que a eleição é só daqui a 2 anos e fiquei muito despreocupado. Fecha aspas, ironizou. Mas é num prazo curto que ele terá de decidir a reforma ministerial para afagar os partidos do Centrão e tentar sorrir em 2026 com a vitória. A animosidade entre Lula e Gilberto Kassab, apontados como os mais articuladores da esquerda e do centro no país, ocorre também dias depois de Lula ter levantado dúvidas sobre ser candidato à reeleição. Logo, aumenta a desconfiança dos governistas com o PSD, que também integra o governo Tarcísio de Freitas em São Paulo. A fala de Gilberto Kassab, continua a coluna do Estadão, também pode ser lida como um alerta. 2 pontos. Corram para tentar ajustar rotas e segurar o PSD no governo. Só lembrando que o PSD tem 3 ministérios no governo Lula, que é mais, agora com a reforma, e também tem secretarias no governo do estado de São Paulo. Não é? Lá, um dos secretários de Tarcísio de Freitas é o próprio Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD.
Página de editoriais do Estadão, desta sexta-feira, 31 de janeiro. Primeiro editorial. Kassab não costuma dar ponto sem nó. Ao chamar Haddad de fraco e dizer que Lula perderia a eleição se fosse hoje, Kassab mostra uma aliança governista pouco sólida e escancara a fragilidade do ministro da Fazenda. Segundo editorial, o espírito do lavatismo ainda assombra. A palavra é lavajatismo. O espírito do lavajatismo ainda assombra. Vazamento de parte do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal lembra os piores momentos da Lava Jato. A exploração política de delações sem provas mina os esforços por uma justa reparação penal. Páginas de política do Estadão. Primeira matéria sobre a entrevista coletiva de ontem, concedida pelo presidente Lula. Diz o título desta matéria: Lula defende Haddad e diz que riu das críticas do companheiro Kassab. Na primeira entrevista de 2025, o presidente reage à declaração do chefe do PSD de que petista perderia a disputa ao Planalto se a eleição fosse hoje e afirma que 2026 está longe. E aqui o Lula, durante a entrevista coletiva no Planalto, ele defendeu o governo de folga amigo, evitou falar de reforma ministerial e ao seu modo confirmou Gleisi Hoffmann na esplanada dos ministérios. Não disse qual. Elogio. O presidente Lula disse que Gleisi Hoffmann é nome refinado para comandar qualquer ministério. Postura de presidente do PSD anima os bolsonaristas. Outra matéria aqui no Estadão é uma entrevista com o promotor de justiça Lincoln Gaquiaya. Ele disse o seguinte nessa entrevista: o PCC, o primeiro comando da capital, influencia políticas públicas para o sistema carcerário do Estado. A facção criminosa usa ONGs, que é organizações não governamentais, para agir e já tem um soft power consolidado no país, diz o promotor. E já tem um soft power consolidado no país. Soft power é poder brando, numa tradução literal do inglês, poder brando. Mas é um sistema que um país usa para dominar o outro sem o uso da força. É o que o promotor de justiça de São Paulo está dizendo. O PCC está dominando o sistema carcerário sem usar força, sem usar de violência. O promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo é membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, caça mandato da deputada federal Carla Zambelli e a declara inelegível por 8 anos. A deputada diz, ela que é do Partido Liberal de São Paulo, diz ser vítima de perseguição política e vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Ela segue no cargo até o fim do processo, como dizem os advogados, até transitado em julgado. Já estou preparado, diz Bolsonaro sobre prisão. O
O ex-presidente da República afirmou estar preparado para ser preso a qualquer momento pela Polícia Federal. Disse ele: durmo bem, mas já estou preparado para ouvir a campainha tocar às 6 horas da manhã e dizer: é a Polícia Federal. Fecha aspas, disse ele em entrevista publicada ontem pela revista americana Bloomberg. Bolsonaro foi indiciado em 3 investigações sob suspeita de trama de golpe de Estado, sobre fraude em cartão de vacinação e o caso da venda das joias sauditas que a presidência da República ganhou e ele, pensando que era dele, mandou vender. Editoria internacional. Choque entre helicóptero e avião mata 67 pessoas nos Estados Unidos. Presidente Donald Trump usa acidente para atacar o ex-presidente Joe Biden e também os líderes do Partido Democrata. O Hamas liberta 8 reféns em troca de 110 palestinos presos em Israel. Agora a editoria de Metrópole, aqui do Brasil, o Cotidiano. Custo de hospedagem em Belém para participar em novembro da Conferência Climática Mundial, que é a COP30, assusta até as delegações estrangeiras. Com valores na casa dos 2 milhões de reais, a delegação da Dinamarca não acha lugar ideal e a delegação também do Reino Unido, país rico, também se queixa dos preços. O Brasil pede para esperar plataforma oficial e abertura de leitos. Lula admite risco de desmoralização da cúpula climática pelo boicote que o presidente dos Estados Unidos faz. Um colégio de São Paulo, o Colégio Santa Cruz, suspende 34 alunos por bullying contra colegas. Ofensas a alunos mais novos ocorreram em grupo de WhatsApp. Há denúncias ainda envolvendo consumo de bebidas alcoólicas dentro dessa escola, que fica num bairro rico de São Paulo. A escola em Alto de Pinheiros é uma das mais tradicionais da cidade. E por conta disso, o Estadão registra em suas páginas esse assunto. Ambiente e saúde. Cresce número de crianças com nível alto de arsênio no corpo em Brumadinho, Minas Gerais. A empresa SpaceX vai acelerar a volta de astronautas, afirma o dono da empresa, o empresário Elon Musk, que também é secretário do governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Construtoras são multadas por venda irregular de imóveis lá em São Paulo. Justiça suspende corte de árvores em Perdizes. Caderno de esportes. Apresentação de Neymar terá shows de Mano Brown e de Supla lá no estádio da Vila Belmiro. Clube vai usar dinheiro, o clube aí é o Corinthians. O Corinthians vai usar dinheiro da venda de Denner para pagar empresários. Caderno de Economia e Negócios. Abre aspas, se depender de mim, não tem outra medida fiscal. Fecha aspas, diz Lula. Presidente diz que pedirá explicações a empresários sobre o preço dos alimentos. Contas públicas têm déficit de 43 bilhões de reais dentro da meta fiscal. Petrobras anuncia corte no preço do gás natural.
Donald Trump reitera taxação para produtos do México e do Canadá. O dólar aqui no Brasil cai pelo 9º dia consecutivo e fecha a R$ 5,85. Varejistas, empresas do varejo se sentem ameaçados pela escassez de mão de obra qualificada. E no gráfico aqui dessa matéria, o Estadão perguntou quais são os principais obstáculos para as empresas varejistas brasileiras em 2025. Eles disseram que o principal obstáculo é a falta de mão de obra qualificada. Depois, riscos cibernéticos, esses ataques na internet. Depois, em terceiro lugar, os obstáculos, inflação. Depois, instabilidade macroeconômica. Depois, mudanças climáticas, desigualdade social, disrupção tecnológica e conflitos geopolíticos, conflitos mundiais. Essa é a relação decrescente dos obstáculos apontados pelas empresas varejistas para este ano de 2025. A capa do caderno Cultura do Estadão, que é Cultura e Comportamento, que é o caderno C2, é para o musical com Chico Buarque de Holanda. Histórias com Chico, musical repassa carreira do artista a partir da memória dos intérpretes. Isso é uma peça de teatro. Visita ao imaginário de Chico Buarque. Cinema, do choro ao riso, uma jornada de reencontro com o passado. É a história do filme indicada para o Oscar, chamado A Verdadeira Dor, que retrata a viagem de dois primos em busca das origens da avó que sobreviveu ao Holocausto. Gastronomia com gosto de história e arte é outra matéria. O ator Mazzaropi, o caipira em versão digital. Isso na Cinemateca, é uma mostra com os filmes de Mazzaropi, todos em preto e branco. Outro filme, O Brutalista, que concorre ao Oscar, usou inteligência artificial. E o Estadão pergunta, isso é mesmo grave? E a dica do Bateu Levou desse fim de semana é para uma cidade na Serra da Mantiqueira, longe da badalação. A cidade de Gonçalves tem cachoeiras, boa comida e sossego. Essa foto é da Cachoeira do Simão, ao lado das Sete Quedas, um dos pontos preferidos da região para quem procura o contato com a natureza. E Gonçalves fica a 230 quilômetros de São Paulo. Com estas informações do jornal O Estado de São Paulo, nós encerramos aqui o primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, o último dia do mês, agradecendo a sua audiência, convidando você para acompanhar a nossa programação, a programação aqui da TV da Transparência. Logo mais ao meio-dia, como a gente anunciou aqui, teremos a entrevista com o médico e ex-secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, uma entrevista que ele deu ao jornalista Edson Silva. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até a próxima oportunidade.